Faltam defensores públicos no Pará. A associação que representa a categoria diz que mais de 80 municípios do estado estão sem a cobertura do serviço da Defensoria, que deve garantir advogado de graça à população. A falta dos defensores, claro, prejudica muita gente. Alan quer a guarda compartilhada da filha, mas não conseguiu atendimento na Defensoria Pública em Belém para dar entrada no processo. A informação que obtive em junho desse ano foi que o atendimento estava suspenso para alguns bairros de Belém, dentre os quais o que eu moro. A Defensoria atende as pessoas que não têm dinheiro para contratar um advogado e pagar as despesas de um processo. Mas o trabalho de ajudar quem mais precisa vem sendo prejudicado pela falta de defensores públicos. No Pará, a população não conta com o apoio de um defensor em 87 municípios. Mais da metade. Em Itaituba, sudoeste do estado, a Defensoria foi desativada em julho do ano passado. A Justiça determinou a transferência dos processos para o órgão de assistência social do município. E o número de atendimentos por dia triplicou. Em função da ausência do órgão Defensoria Pública no município. Dona Santana disse que mora em uma terra que está sendo invadida e viajou 6 horas para pedir ajuda em Itaituba. Ela é de Aveiro e lá também não tem defensoria. Estou gastando o que eu não tenho, né? E meus filhos estão largados lá sozinhos, porque não tem quem cuide, deixei com o vizinho. 244 defensores trabalham no estado. Segundo a associação que representa a categoria, mais de 100 novos cargos deveriam ser criados para melhorar o atendimento. Mas falta dinheiro para contratar mais gente. No ano passado, a Defensoria realizou um concurso para preencher 18 vagas. Outros 36 candidatos aprovados ficariam em um cadastro reserva. Quem fez as provas e passou, como a Maiana, está impaciente. É que até agora ninguém foi chamado para ocupar os cargos. É uma sensação bastante frustrante, né? Porque a partir do momento que a gente tem a notícia da aprovação, a gente já começa a programar a nossa vida em função disso. Então a gente protela muitos planos, a gente deixa algumas coisas de lado, a gente fica naquela angústia esperando a nomeação para resolver os novos rumos da nossa vida. Sem a ajuda de um defensor, o Alan decidiu ir atrás de um advogado, mas desistiu de contratar o serviço. O advogado particular cobrou quanto? Quase R$3.000. O senhor não tem condições de dar esse dinheiro? Nesse momento, não. A gente paga os impostos em dia, mas na hora de usufruir do serviço, a gente recebe a informação que não vai poder. Segundo a Defensoria Pública, apesar de não estar presente em todos os municípios, um defensor pode atender moradores de cidades vizinhas, garantindo assim um serviço a quem precisa. Sobre o atraso nas nomeações, a Defensoria informou que a validade do concurso vai até dezembro deste ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. E nós aqui do Bom Dia Pará convidamos a Defensoria Pública para participar de uma entrevista aqui no BDP desde a semana passada para justamente falar sobre esse assunto, mas eles não aceitaram o nosso convite. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Larissa Noguchi, que está com o presidente da Associação dos Defensores Públicos aqui no Pará. Oi, Larissa, situação preocupante essa, né? Já que 80 municípios apenas têm defensores aqui no estado, quando nós temos ao todo 144. 80 estão sem defensores dos 144 municípios, mais da metade. Situação difícil, hein, Clotilde? Olha, eu estou aqui com o Fábio Namekata, que é presidente da Associação dos Defensores. Bom dia, Fábio. A Defensoria Pública diz que as pessoas que não têm acesso ao serviço em outros municípios podem procurar os que têm, mas os que têm estão sobrecarregados? Com certeza. O que acontece? Existe um déficit de mais de 100 defensores públicos hoje no estado do Pará. Né? Então, os defensores que hoje se encontram na ativa, eles se encontram sobrecarregados, geralmente cumulando diversas comarcas e existe essa sobrecarga natural do trabalho, que o trabalho já não é pouco. 80% da população paraense são, em tese, possíveis assistidos da Defensoria Pública e, com isso, sobrecarrega os poucos defensores hoje que estão na ativa. E o prejuízo para a população, né, realmente é muito triste para quem precisa, como a gente viu na reportagem da Jalília Messias, o Alan que precisava de um serviço e até agora não conseguiu e por causa disso não vai também fazer o que ele estava querendo, né? Exatamente. O que acontece? A população ela tem direito a um defensor público. A emenda constitucional número 80, no seu artigo 98 do ADCT, ele prevê que cada município, num prazo de 8 anos, a partir com a contagem de 2014,
então 8 anos seria 2022. Então, todos os municípios deveriam ter um defensor público. Isso está na Constituição, isso é um direito da população, né? Então, essas pessoas estão sendo prejudicadas pela falta de defensor público que não tem uma assistência, por exemplo, na área de família, na área de regularização fundiária, na área de saúde. Então tem diversos campos em que as pessoas necessitam judicializar suas demandas e não conseguem por falta de defensor público. O Estado diz que não tem dinheiro, falta orçamento para cobrir esses defensores? Exatamente. A Defensoria Pública hoje ela possui um percentual de 1,64% da receita decorrente de impostos, isso segundo a LDO. Enquanto os outros sistemas de justiça, os outros órgãos do sistema de justiça, possuem, por exemplo, o Ministério Público 5,15%, 4 vezes mais do que a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça que possui 9,76% desse orçamento e a Defensoria Pública hoje não consegue se expandir, fica limitado a esse orçamento que hoje mal dá para custear as despesas da Defensoria Pública. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Agora, a situação difícil, hein, Márcio Clotilde? Já que houve o concurso público e até agora também os que passaram, né, não foram nomeados. Vamos aguardar, então, vamos continuar monitorando essa situação. É difícil de entender, né? Se faltam defensores, houve o concurso, o que está faltando para chamar, né? Pois é, quem sofre, como sempre, é quem precisa do serviço à população. Infelizmente. Obrigada pelas informações, Larissa. Obrigado, Larissa.